fazer rapidinho. Só vou fazer essa parte aqui. 1.2. Isso aqui vocês estão mais acostumados que eu já, né? E aí tem umas pegadinhas aqui que eu vou mostrar agora, hein? Tem umas pegadinhas boas aqui. Ó, botei o nome PLC1, vou associar não. Agora o que é que acontece? Se você duplicar um nome, quando você está trocando dado, não funciona. Você vai morrer e não funciona. Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês for fazer exercício diferente, vou mostrar aqui. Deixa eu colocar o segundo PLC aqui. Coloquei o primeiro. Função. PLC 3. P3, PC2. Eu tenho dois PLCs, né? PLC1 com IP menor e um com maior. O que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto e vou adicionar os dois PLCs no meu projeto, certo? Eu não sei nem qual são eles, qual é a versão deles. Então, eu vou botar aqui a versão 3.0 e ver se eu dou essa cagada. 4.3. Se não for, ele vai me dizer, né? Aí eu vou saber aqui qual é a versão dele correta. Era o 4.3 esse? Da última vez foi. Era, acertei. Então, coloquei o primeiro PLC e agora é a hora de eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Vou mostrar um negócio a vocês, se não fica alegre não, só vou mostrar. Ó, eu vou abrir aqui. E essa opção, sem pegadinha, né? Generante. Vem marcada. Gerar o nome do dispositivo automaticamente. O que significa? Que sempre o nome do dispositivo primeiro vai chamar PLC1. Vendo aqui, ó. Gerar o nome automaticamente. Quando eu vou colocar os dois na rede, o primeiro vai ser um e o segundo ele sabe que não pode ser um, vai ser dois. Só que quando você for fazer exercício em CPUs e projetos diferentes, seu nome vai ser PLC1, dele vai ser PLC1, dele vai ser PLC1, dele vai ser PLC1. E aí não vai funcionar nada. Porque todos vão ser PLC1. Então, quando vocês forem fazer isso, já estou adiantando, vocês têm que desmarcar esse cara e para poder o nome que você realmente quer, ele fica aqui. Se você não desmarcar essa opção, ele vai ser todos PLC. Aqui eu posso deixar marcado porque ele automaticamente vai mudar aqui. E agora eu vou colocar o segundo dispositivo. Veja que mudou, né? Agora eu estou usando duas CPUs no meu projeto. Deve ser a 4.3. Vamos ver se eu vou na loteria. Detect. Start Search. Me lasquei. Vou apertar isso aqui. Ah, mas eu preciso daquela CPU ali de baixo. Não pode ser essa. Eu tenho uma... Deixa eu dar um start flash para ver. Eu preciso daquela CPU específica. Só dar um start flash nela para você. Na primeira lá em cima, lá. Lá em cima, né? É. Não pode ser ela não.
Porque essa porteira é fantástica, né? Essa aqui, quer ver? Essa aqui não é. Essa aqui está subindo. Essa aqui. Preciso dessa CPU. Aí, preciso dessa. 8, 1, 4. É porque essa CPU tem uma opção que as outras não têm. E aí eu preciso mostrar essa opção porque a 1500 todas têm essa opção. Então não faz sentido eu não mostrar. C3. Associar nome. Gente, eu só estou colocando nome e IP na CPU. Não tem nada demais aqui que eu estou fazendo. Aqui a falha que deu. Eu botei 4.3, ela está falando que é 3.0. Então, agora eu já sei que é 4.3. 4.5 aceita, mas eu vou botar aqui exatamente o mesmo. DLC3. Só ter certeza, vai ser mesmo. Já vou desabilitar aqui aquelas paradas dos cartões, né? Ah, lá em cima lá. Salva. Projeto salvo. Ó, eu botei o número lá PLC3, não foi? Olha o nome que ele botou aqui. Por que ele botou PLC2? Porque está aquela opção de marcado automático. Só que eu não quero, você é PLC3. Beleza? Eu vou clicar aqui e mudar o nome dele para PLC3. Viu aí? Então, aquela opção está marcada. PLC2 é do outro PLC. Aí eu tenho dois nomes. PLC2 e PLC2. Um não está usando, mas é o mesmo nome. Isso pode dar errado? Pode. Então, eu já vou cortar esse problema. Eu vou criar a rede no PLC3. Então, claro, aqui, ó, Network View. Tem dois PLCs no mesmo projeto. Agora eu preciso, claro, criar uma rede. Certo? Preciso criar uma rede. Vou criar nesse PLC aqui. Então, adicionar subnet, PLC1, a rede está criada. Salva o projeto. E quando eu for aqui em rede, eu criei a rede desse cara. Esse cara daqui, eu preciso que ele entre na mesma rede desse cara aqui. Esse cara podia ter uma outra rede. Vamos criar um PLC2. Esse cara tem a remota dele, esse cara tem a remota dele, os dois estão no mesmo projeto, se comunica, está todo mundo livre. Mas eu quero que eles se comuniquem. Vou dar um zoom aqui. Então, eu vou colocar ele na mesma rede. Igual como eu fiz com a remota, reparou? Igual como eu fiz com a remota. As coisas tendem a se repetir. Ó. Pronto, você está na rede que eu acabei de criar. Quando eu vou ver, acabou. Aqui não tem aquele negócio de clicar com o botão direito e dizer qual o PLC que é dono dele. Porque não tem dono, são CPUs. Eu só preciso fazer isso aqui. Certo? Até aqui tranquilo? Criou as duas CPUs, criou a rede, qualquer dois CPUs lá. Agora, o que é que eu preciso? Então, vamos entender isso aqui. NetCurso. A Siemens, atualmente, ela fala a seguinte coisa na política dela. Troca de dados pela rede pode ser uma coisa insegura. Então, ela nota que ela política de senha, não sei o quê, e ela entendeu que
uma CPU que está sempre habilitada para trocar dados na rede pode gerar uma insegurança. Então, o que é que ela fez agora? Você tem que habilitar isso. Ou seja, eu tenho que habilitar essa troca de dados pela rede. Senão, não funciona. E como é uma questão de segurança, está na questão de proteção. Então, se você chegar aqui no PLC3, ficar com o botão direito em propriedades, você vem aqui na parte de proteção, tá vendo? Protect Security. O mesmo lugar onde ele dá full access, não sei o que, tá vendo aqui? Aqui embaixo tem mecanismo de conexão. Aí ele diz, permitir acesso por bootget. Traduzindo tudo, permitir comunicação com o parceiro, remoto, com o bootget. Ou seja, eu tenho que habilitar esse cara. Então, todas as CPUs novas, você tem que marcar essa opção. Na 1500, todas você tem que marcar essa opção. Então, aí você fala assim, mas isso aí é de prática. A engenharia tentou fazer uma comunicação lá no jeito. Não ia. Aí falou, pô, você identifica o cabo para mim, verificar tudo. Eu falei, se eu estou acessando online, não pode ficar o cabo, pô. Então, tá bom. Aí eu falei, me diga uma coisa, eu sei que você já fez, mas você habilitou o FitGet, só que ele não conseguia habilitar porque ele não conseguia dentro da planta. A gente pega gás do poço, por exemplo, lá a gente pegava gás do poço da Petrol Recurva. Eram 8 poços. Se ele para a base, aquele volume de gás todo que vem, não é que ele fecha a válvula, bate e volta. Vai dar pressão alta para fechar os poços todos. Só que assim, tudo bem, a gente para a produção do gás, mas ele para a produção do petróleo também. Porque o gás é como se fosse um subproduto do petróleo. E aí a multa entra pesada. E aí ele não conseguiu fazer porque ele não habilitou isso no início. Aí ele, pô, é mesmo, tal, isso aqui. Eu falei, não, vamos esperar agora uma parada aí. A base fechou, ele não conseguiu fazer o que ele queria. Então esse cara tem que estar habilitado, ou seja, mais uma habilitação que você criou o projeto, você tem que pensar, pô, lá na frente, vou precisar trocar dados, então eu vou deixar esse cara aqui habilitado. E a gente vai habilitar um System Block Memory aqui também, que é aquela memóriazinha. Beleza? Vamos habilitar o outro aqui. Essa CPU daqui, se você clicar aqui, botão direito, propriedade, e for na parte de Protect, ela não tem. Por quê? Porque o firmware dela é mais baixo, é 3. A outra não tem também, porque o firmware é 2. O que é que significa? É sempre que eu falo, os firmwares trazem recursos novos. É tudo 1200, 1214, 1212, são iguaizinhas. Qual o firmware? Um é 2, um é 3, um é 4. O 4 já tem essas opções. O 4 já tem web service. O 4 já permite você fazer aquele update que ele puxa a bancada toda, os outros não permitem. Então, lá a gente subiu o firmware da CPU tudo para poder a galera acessar via Python e ter o recurso do OPC UA. Então, assim, isso é difícil para quem está começando, mas esse número, o firmware que você coloca lá, ele traz recurso novo. Esse não tem. Esse não tem. Depois eu vou ver se eu subo o firmware dela. É que eu estou sem um cartãozinho. Não tem. Então, olha aí, não vai colocar dados de rede, esse que não tem já está habilitado direto. Entendeu? Já está habilitado. A CPU já é feita para colocar dados. Só que assim eles entenderam que é um dado de segurança. Alguém pode ter processado alguma coisa assim, mas se você viu também não está aberta para colocar dados. Se me for a partir de agora, você tem que habilitar, porque quando você habilita, a culpa é do usuário. Beleza? É mais ou menos por aí. Eu só vou habilitar um System Block Memory dela. Eu falo, ok, salvar o projeto. Certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar e dar download da CPU e botar ela rodar para ver se está tudo certinho
a parte de configuração de rabo, beleza? Eu vou compilar aqui certinho, vou dar download, para não fazer tudo de vez, né? Então, qual é a ideia? Duas CPUs no meu projeto, duas CPUs no mesmo projeto. Aqui tem que habilitar o GetPut, se você estiver usando a CPU, ele tem essa opção. Confere lá na aba Protection. Não vou rodar ainda, eu vou compilar o software agora. Dá download do software. Agora você pode subir. Você sobe, eu copio o hardware aqui. Dou download do hardware. Não precisa subir, vou compilar o software. Dá download do software. Isso aí matou meu amigo algum mineral. Foi? Verdade é que você pode ficar online em uma ou na outra. Então tá lá. As duas CPUs verdinhas sem problema nenhum. Beleza? As duas CPUs verdinhas sem problema nenhum. Os IPs estão aqui 2, IP4, PLC3, PLC1. Tudo bonitinho. Tudo certinho, tá lá. Estão trocando dado? Não estão trocando dado. Estão na mesma rede. Que é essa rede PNE/1. Estão na mesma rede, mas não estão trocando dado. Então, habilitada para se eu quiser trocar dado. Agora vem a parte de lógica. Então, o que é que eu troco entre as CPUs? DB. O que eu troco é DB. Então, eu tenho uma DB, uma CPU e uma outra DB na CPU. Beleza? Para onde eu vou trocar esses dados. Precisam ser exatamente iguais? Não precisa ser. Mas é muito mais fácil se os DBs forem iguais. O DB destino, que vai receber os dados, ele pelo menos tem que ser do mesmo tamanho. Se ele for menor do que os dados que eu estou enviando, vai dar erro. Tá? Então, outra coisa aí tem que ter ciência. Aí eu vou criar, então, um DB. Então, preste atenção nas coisas que vai vir agora. Certo? Agora, bom, eu vou mandar o dado do PLC1 para o PLC3. Então, eu vou colocar aqui PLC1 do PLC3. Qual o nome do meu DB? PLC1 para PLC3. O que é que eu fiz? Eu botei o nome do DB e o nome da função dele. Que é enviar o dado do PLC1 para o PLC3. Se eu botasse o nome desse DB Joãozinho, depois que eu descobri que Joãozinho é o DB direito, ia ficar complicado. E eu coloquei o nome sugestivo. Vou dar um aqui. Aqui eu vou adicionar tipo array. E vou colocar dentro. Vou salvar. Vou dar download logo dele. Vou dar download dele. Pronto. Já consigo aqui entrar online no DB. E eu estou online no DB, certo? Agora, existe um problema. Esse DB, ele não consegue trocar dados aqui na rede. E os detalhes que você tem que se ligar. Por que não consegue? Porque a tecnologia de rede de portal é a mesma do 300 e do 900. É a mesma tecnologia. Troca do mesmo jeito. Tá?
E aí, esse DB daqui, ele tem uma função que o gelado não tem. Só que essa função pode ser retirada, que é essa aqui. Então, direito, propriedades, isso aqui. Otimização de acesso ao bloco. O que é que isso permite? Isso permite aquelas lógicas de indexação que a gente estava fazendo. Aquele randômico, for de x, bota aquele no meio, aquele endereçamento indireto. Aquilo só existe porque essa opção está marcada. Se você desmarcar essa opção, não funciona mais aquilo. Beleza? Aquilo não funciona mais. E aí, se isso é um DB de rede, aí vem o bom senso. Se isso é um DB de rede, não o DB que você está fazendo indexação da lógica. A função dele não é essa. A função dele é receber o dado que você quer. Você vai transferir o dado para ele e ele vai enviar o dado para ele. Isso a lógica você vai fazer com outros DBs. Ele permite movimentação de bloco. Então você pode, na lógica, pegar um DB espelho dele, que está usando uma lógica otimizada, copia o bloco para ele e ele manda esse dado para ele. Não é um DB que você está fazendo lógica de indexação, a lógica avançada com ele. Você tem que distinguir as coisas. Entendeu? Repare que aqui, vamos lá, eu tenho nome, tipo de dado, start valor, que é o valor inicial, valor monitorado, eu botou lá, ele é retido, acesso, beleza. Olha o que vai acontecer nesse DB quando eu fizer isso aqui. Vou tirar a utilização do bloco. E ele fala, ó, mudança no acesso ao bloco, ou seja, você está mudando a maneira que você vai acessar o seu bloco. Se você desativar esse atributo, eu vou dar um link aqui para o em inglês. Você tem uma coisa de graça, né? Então, se você desativar esse atributo, o set de retenção e a troca da interface poderá ter uma adaptação e recuperação do seu programa, certo? Vou dar um link. Quando eu fiz isso, o meu DB já fechou, já mudou, agora olha o detalhe. Apareceu um tal de offset, que não existia. Quando eu compilar, ele vai fazer o cálculo do offset. Eu vou compilar aqui. Primeiro eu vou ficar offline. Agora eu vou compilar o PNC. Vou compilar hardware e software. Ó, ele preencheu o cálculo do offset. Beleza? Beleza. Que diabo é esse offset aí? E por que ele criou um offset? Então, aqui tem teoria. Eu tenho que entender a teoria por quê? Porque aí eu domino completamente a transferência de dados pela rede. Em vez de eu sou um papagaio, eu vou ser o instrutor. O que é que acontece com o offset? Primeiro vamos entender o tipo de dado, que é o tipo de dado que está amarrado no offset. O tipo de dado está amarrado, não está nada. Eu vou mudar aqui o tipo de dado. Você está vendo aqui, Sandra? Está vendo 0, 4, 8, 12, beleza? Então, quando eu mudar aqui, vai ficar claro, eu acho que vai ficar claro para vocês. Dá para entender. Beleza? Mudei para inteiro, o offset sumiu. Eu vou salvar e vou compilar para ele recalcular o meu offset. Mudou para 2 e 2. Vendo? Vamos lá, volta. Ó, esse assunto, desse jeito, isso daí é primeiro vai embora. Não tem. Vou voltar para o print, vou salvar e vou compilar novamente, recalculando o ROM. Recalculando o offset. Então, o que é o offset agora? Vocês viram essa coisa? Então, você foi mudar o meio do Novo Testamento? E aí? Geralmente a galera do fundo aí. O que é que vocês acham que é esse offset? Você também já viu, né? Fica calado. Você também fica calado aí, Anderson. O que
que vocês acham que é o offset? 7. Aí é o tempo de processamento. Não. Vamos para a teoria? Tipo de dado. Do primeiro. Quantos bytes temos no primeiro? Está vendo que a teoria volta? Entendi. Quantos bytes temos no primeiro? 4. Pode falar com força, 4, porra. Eu tenho 4 bytes, certo? Aqui é o endereço desse campo. Qual é o endereço dele? Bom, se é o primeiro, byte 0, ponto 0. Significa o quê? Byte 0, ponto bit 0. Então, bit 0 do byte 0 é o primeiro endereço do meu campo. Pegou a visão? Ele está dizendo a você que o bit 0 do byte 0 está dando nome, sobrenome, endereço, até o tipo caratório. É o meu primeiro campo. Como eu tenho 4 bytes, quantos bytes eu vou gastar aqui? Byte 0, byte 1, byte 2 e byte 3. Qual é o próximo nível? Então ele diz, o segundo campo começa no byte 4. E aí repete. Mais 4, 8, 12. Então, o que é o offset? É o endereço do byte do meu dado aqui. Mas por que ele deu esse cara aqui agora? Porque não existe mais dado 0, 1, 2, isso aqui para ele, morreu. Porque eu tirei a utilização. Então ele não sabe mais o que é dado 0. Ele diz, eu agora trabalho com endereço real, absoluto. Ou isso aqui, na verdade, para você acessar esse dado, só funciona com ponteiro. Se você quiser fazer uma lógica para acessar isso aqui com ponteiro, não é o nosso caso, mas você teria que fazer uma network lá em STL. Aí você consegue fazer o que você quiser com esse cara. Então, para poder você acessar via ponteiro, você tem que ter esse endereço aqui. Beleza? Então você tem que ter esse endereço. Então isso aqui é o endereço desse cara. Agora, por que isso é importante? Se eu quiser transferir do dado 5 até o dado 10, o início da minha transferência é o bit 0. Entendeu? Por isso que eles dão essa offset. É o bit 0. Se eu quiser transferir só o dado 9 e 10, o endereço inicial é o 360. Se eu quiser transferir o meu bloco todo, qual é o endereço inicial? 0.0. Tranquilo até aí? Beleza? Então, criei o DB e tive que desabilitar a utilização de bloco. Beleza? Agora, eu preciso de 2 DBs iguais, né? Então, eu vou copiar esse DB daqui e vou colar aqui. Pronto, copiei todo ele. Vou salvar. Eu vou dar até download desse cara aqui. Sim. Vai. Agora não. Então, ó, eu tenho um DB aqui. Eu tenho um DB aqui, né? Então, ó, você abre o PLC3 e encontra um DB que é o nome PLC1 para PLC3. Você já sabe o que é um DB de rede, já sabe o que é um PLC de origem e já sabe o que é terminal de origem. Só no nome que está aqui. Então, quando eu falo, ó, coloca nomes que me ajudem, não nomes que me atrapalhem. Então, a gente já tem um cenário todo montado, bonitinho, para a gente agora fazer a nossa lógica. Beleza? Agora a gente vai fazer a nossa lógica. Como é o PLC1 que está enviando o dado para 3, eu vou fazer a lógica no 1. Vou fazer aqui na MEI mesmo, porque é só para demonstração. E eu vou colocar a instrução aqui. Vamos prestar atenção, que é, eu quero enviar o dado. Se eu quero enviar, vou usar a instrução put.
via do PLC 3. Aqui eu não preciso botar PLC 1 para PLC 3, porque eu já estou no PLC 1. Então, estou botando. Essa resolução daqui, gente, ela é um FD. Se ela é um FD, ela pede um DB distância. Então, a teoria voltando. Tá? A gente foi para a bancada, mas não tem jeito. Se você não souber todos esses detalhes, você não vai conseguir entender tudo. Vamos botar no OK. E aí ele criou o DB, e agora eu vou mostrar cada coisa dessa aqui que é, certo? Vou aumentar aqui até um pouquinho aqui a tela, para você não ficar cegos. Tranquilo? Então vamos devagarzinho. O que é? Aqui o enable, né? Se você cortar esse cara aqui, a solução não funciona. Então, por exemplo, eu quero que o dado, eu só envie esse dado quando eu ocupar o transporte. Dá um exemplo aqui de aplicação. Aqui é o PLC 1 e aqui é o PLC 3. Aí o objeto ocupou esse cara aqui. Na hora que esse objeto ocupa, eu tenho que mandar o modelo dele com outro PLC. Esse cara saber qual é o modelo aqui que vai ser dessa situação. Então, se eu quiser utilizar, o que é que eu faço? Nesse campo aqui, eu habilito o transportador ocupado. Cada vez que ele ocupar, eu habilito a instrução, e quando ele estiver ocupado, eu estou mandando o modelo. Por que eu não deixo ocupar a rede de comunicante direto? Aí vai depender do seguinte. Como é que é essa rede? Se sua rede está muito congestionada, fica carregando muito pacote, quanto mais dados você manda pela rede, pior vai ser a situação da rede. Então, você fazendo esse tipo de coisa, quando eu ocupar, eu habilito essa instrução, mando para cá. Se eu ocupou, eu fico perdendo aquele tráfego pela rede. Isso vai piorar muito sua vida. Beleza? É só uma ideia. Mas geralmente a galera não faz isso aqui. Beleza? A galera só vai fazer isso quando a coisa começa a dar merda. Aí vai entrar o especialista e vai enxergar isso para fazer isso. Então eu já estou falando para vocês que essas coisas têm que ser checadas. Por exemplo, ao trabalhar aqui, você trabalha no trabalho tradicional. Lá tem o tal do MES, que o carro, quando entra, ele lê o VIN, aí esse VIN vai para o PLC, o PLC manda para outro PLC, que é o PLC servidor, o servidor manda lá para casa do trabalho na China, recebe esse VIN, volta com o modelo do carro, o servidor, que manda a pessoa do PLC, que manda para cá, para dizer para o transportador aqui o que é aquele carro. Se esse dado não trafegar, o carro não entra. Agora imagine se o cara começa a meter um cara de coisa na rede. E isso perde pacote, isso não anda, entendeu? A fonte tinha muito disso e eu tive que melhorar muito as instruções de rede, porque estavam todas habilitadas ao mesmo tempo, no tempo de troca máximo, e eu falei, pô, tem que ficar fudendo, vou ter que. Aí eu fui fazendo os filtros, foi indo, a coisa resolveu o problema. Então não precisa mudar. Então isso aqui é só essa ideia. O REC é o seguinte, é a requisição de pacote. Essa instrução, ela só funciona quando há uma transição de 0 para 1. O que é 0 para 1? Está em 0, vai para 1, ela manda o pacote. Para ela mandar de novo, ela tem que ir para 0 e voltar para 1 de novo REC. Ou seja, isso tem que ficar pulsando para poder a instrução comunicar. Aí o que é que eu faço aqui? Eu coloco esse clock de 2 Hz. Ele vai ficar pulsando direto. Então aqui, você escolhe. Aqui ele está mandando 2 vezes por segundo essa informação. Então, cada segundo. Se você botar um Hertz, vai mandar 1 vez por segundo. Você também pode botar um temporizador para mandar a cada 5 minutos. Por exemplo, é uma informação de nível que está chegando só com o PLC que está ligado com o supervisório. Porra, precisa estar a cada 2 segundos atualizando o nível que só vai mudar por 15, 20 minutos? Não. Tá, a cada minuto eu mando lá a atualização nova do nível.
Então, repare que essas configurações dependem muito do que é que você vai mudar e da importância crítica do negócio. Nesse caso de peça, tem que chegou, mandou. Entendeu? Aqui é um bicho. Se você colocar aqui, ele está dizendo, ó, o dado que eu vou escrever para CPU remota. Beleza? Escreve dado para CPU remota. Então, aqui eu vou dar um endereço do meu DB. Quanto dado eu quero mandar e de que local eu quero mandar no meu DB. Ou seja, você quer mandar, qual dado você quer mandar no seu DB? Você tem que falar para ele qual dado você quer mandar, dado inicial. Depois você tem que falar para ele o seguinte: quantos elementos a partir desse cara você quer enviar em cima da informação? E a terceira é de que tipo você quer mandar esse cara. Você quer mandar byte, você quer mandar no formato Word, você quer mandar no formato todo Word. Então, aqui vai estar tudo ali. Agora, o que é que eu falei aqui para você? Eu me lembro de um cara que foi pro Senai, aí o cara ensinou ele o Digest. Ele não, mas por que eu faço? Não, mas faça assim, meu irmão, não vai dar certo. Não, 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 você quer saber se você não precisa saber, não. Aí ele prestou comigo, pô, porque até agora, sem saber, ele está trabalhando na Continental. No Gordinho, ele entrou junto com o Giovanni. Giovanni era o suprimento. Milão. Você sabe quem é? O xerifado? O Gordinho entrou com ele, é o Gordinho. E perguntou o cara, assim, mas você faça assim, cara, copia e cola aqui. Então, gente, ó, para entender aqui, ó, eu vou voltar de novo esse dado. O que é que eu falei nesse offset? Você não consegue acessar isso aqui mais. Se você quiser mandar essa informação do dado zero, você tem que botar esse endereço. Só que tem um problema. Para esse endereço aqui dar certo, só vai dar certo se você disser esse dado pelo formato de ponteiro. Eu estou perdendo um tempão disso. Eu só poderia dizer assim, a copia e cola que vai dar certo. Eu quero que vocês entendam o negócio. Vocês entenderem o negócio, fica fácil. Então, como ele tirou aquilo ali, esse endereço só pode ser acessado por formato ponteiro, que é o formato antigo ali. E simplesmente você só precisa colocar P, hashtag. Esse P significa ponteiro. E o hashtag está falando o seguinte, ó, o que eu escrevi daqui para frente, tudo isso eu estou falando que é no formato ponteiro. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o P e o hashtag. Isso caracteriza que esse endereço é no formato de ponteiro. Pronto. Beleza? Não precisa de um saber de ponteiro do dia é só isso aí. Mas ponteiro é só no presente. Presente é ponteiro para ponteiro lá. Aí o que é que vem agora? Vocês estão achando que é difícil? Vá com essa 300 reais de graça. Então vamos lá. Bom, ponteiro, agora eu preciso informar qual DB que eu quero transferir. É padrão. DB1, DB2, DB3. Não existe mais símbolo de DB aqui. Parou? Negócio de símbolozinho, receita, não tem mais isso. É o nome real do DB. Então, DB1, esse é o DB que eu vou usar. Ah, mas ali está PLC1, PLC2. Escreve isso aqui para ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Então, DB1, que é o nome do DB. Ponto, aí vem o início da sua cópia. DBX. X significa endereçamento de bit. Se eu quiser endereçamento de byte, B, já falei isso para vocês antes. Se eu quiser endereçamento de palavra, W. E se eu quiser endereçamento de global word, D. Beleza? Então, global word, byte, X é bit. Beleza? Por que bit? Porque eu vou dar o primeiro bit do primeiro byte. Eu tenho que especificar desse jeito, que é o 0.0.
Mas por que eu tenho que endereçar desse jeito? O que é que está escrito aqui? Por isso que eu tenho que ficar desse jeito. Aí foi que o gordinho gritou. Aí, pô, não dá para Deus explicar. Se explicar o que ele não sabe. Vai ficar explicando o que não sabe. Beleza? Então, P porque é ponteiro, DP1 porque é o nome do DP, DPX0.0 porque é o endereço inicial que eu quero copiar. Tá vendo? Faz sentido o que está aqui. Depois que você sabe. Quando você não sabe, faz sentido nenhum isso aqui. Aí eu vou dar espaço. Isso aqui está trocado. Tá? Está trocado. Tipo de transferência. Quando eu coloco byte, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar aquela rede byte por byte. Beleza? Se eu colocar ali inteiro, ele vai pegar uma coisa no outro. Se eu colocar duplo inteiro, ele vai mandar as quatro. Funciona. Funciona. O que é que eu recomendo? O byte. Beleza? Por quê? Porque eu tenho 100% de certeza que vai dar certo. Então, pode testar. Beleza? É aquele negócio. Eu testei já, funcionou. Mas pode testar. E depois é a quantidade de dados para transferir. E aí, como é que eu calculo a quantidade de dados? Quantos dados tem se eu quiser transferir meu DB todo? Tempo para ele. Quantos bytes vocês dois? Não vale que nós contra um. Você pode dividir. Quantos? 40 mais 60, 160. Tá vendo? Eu vou transferir o DB todo. Quantos, Gil? 44? O cara não vem falar. Ele não vem. Mas sabe o que é? Você ficou conversando até o início do último byte. Aí tem mais 3 bytes. Mas vai. Abre um treinamento para dar para tomar café. No 44. O que é que eu falei? Esse endereçamento tem mais, termina no 40. Só que 40 é o primeiro endereço do próximo. Aí ele vai ser 40, 41, 42, 43. Começa do zero. Se eu não quiser fazer essa conta toda, é simples. Quantos elementos no primeiro tem? 11. Cada elemento tem quantos bytes? 4. 11 vezes 4, 44. É assim que eu faço a conta. Mas dá para fazer dos dois jeitos. Então, se eu quero transferir o byte, você vê que teve 60, teve 200. Quanto foi? 250 aí? Ele botou na casa 40 vezes. 40 vezes. Deu 44 bytes. Ó, brincadeira da parte. Você está vendo que tem que ter a teoria? Tem que ter a teoria. Que um byte, um duplo inteiro, tem que ser quantos bytes, um real. Senão você viaja ali. E isso é interessante para você entender o que está lá para dentro. No caso, assim, você colocou a quantidade de bytes que você vai transferir no total ou vai transferir 100 vezes? Vai transferir de byte a byte, né? Não, aí vai transferir de uma vez. Essa questão de byte ele vai fazer. Mas ele vai fazer no PT. Por exemplo, se eu colocar só metade,
expressão da cabeça. Você vai colocar a metade lá dentro. Só passando a boca. Assim vai entender. É só um morango. Você ganhou 22. Aí ele, tipo, ele ignorava, mas Sim, ele vai começar a ver esse endereço. Quando ele colocar 22, vai transferir o seu pedido. E sempre vai transferir aquele pedido. é tipo um golpe, né? É tipo um golpe na loucura. Que você. É um golpe pela rede. O comprimento que o vídeo vai começar. Beleza? Bora, Erros que pode dar. Eu transferi a quantidade de bytes maior do que existe. Vai dar erro. Eu transferi a quantidade de bytes que o destino não suporta. Vai dar erro. Entendeu? Porque aquele dado vai, precisa cair em algum lugar. Quando chega lá, não existe. Vai dar erro. Por isso que a gente tem que calcular a quantidade certa para poder transferir certinho. Tranquilo? Depois você pega esse macete, é a brincadeira de criança. Então, como é que eu escrevo isso aqui? Essa expressão de fazer a receita, eles mandam partes da DG. E essa na receita 1, mandou uma parte, na receita 2, mandou outra parte. Isso. Já pagou o custo. Pode ir embora. É só o meu parceiro. O Davi também pagou o curso quando eu estudei. Pô, é assim que acordei, que ele sabe que a máquina. Então vamos voltar aqui para o bloco. Ó, endereço. Gente, P, hashtag db1.dbx 0.0 espaço. Byte, quantidade 44 animal, 44. Pode apertar enter e acabou. Ah, mano, eu quero você bater com a foto de frente dessa aí com o Sobral que é. Isso aí. Rapaz, deixa um desenho no cima, mas primeiro deixa essa seleção aí 0.0, 0.0. Agora, gente, Mas quando eu vejo deixa eu falar pra vocês. Tem uma maneira de preencher isso aqui, você entrando nessa caixinha de ferramentas. Sinceramente, é muito mais complicado. Por quê? Porque essa maneira que você aprendeu aqui é a maneira que é usada lá. Quando eu vi isso aqui, que ele falou ponteiro, eu falei, pô, vou direto. Eu vou só batendo no seu nome. Beleza? Essa GetPut é o FB 1415 desse cara aqui. É o mesmo FB que está lá. Já cansei de falar para você. Tia Portal é um PLC 300 ou 400 com a cara nova e alguns recursos melhorados. E aqui ó, é aonde o byte vai, a outra DB, né? Do outro PLC. É a mesma coisa, DBX 0.0. Assim, a mesma coisa, porque eu quero do início. Mas aqui, por exemplo, se fosse um DB maior, eu poderia começar a escrever no meio do DB. Certo? Byte não. Os DPs vai DB com o mesmo nome igual os outros. Mas é outro PLC, né? Origem e destino. Outro PLC. Nem sempre vai ser as mesmas DBs. Agora, E essa setinha aí? essa setinha, quando você quer transferir mais, José, por exemplo, se eu coloco no PC investir só 22 bytes, ele vai transferir mais do que lá, do que tem lá. Na verdade, lá tem o espaço, mas a quantidade de bytes tem que ser igual. Porque se você está enviando de um PLC, você tem que enviar igual para o outro. Não tem jeito. Você vai mudar isso aqui, ó. Por exemplo, você está transferindo no início 0.0, mas vai 40.0. Então, o que muda é o interesse. A quantidade não tem sentido. Eles já estão transferindo 44 e vão receber 22, os 22 que eu estou transferindo para o tamanho não tem como ser diferente. O DB pode ser diferente, o endereço inicial pode ser diferente, o tamanho não tem como mudar. Agora vem, eu tenho que salvar isso aqui, beleza? Tenho que salvar. Isso aqui, gente, ó,
Você pode preencher, mas não é requisito. Isso aqui é terminei a ação, existe erro e código de erro. Beleza? Então essas instruções têm isso. E o ID, cara? Qual é o ID? Então vamos entender o ID. Para o ID, eu tenho que salvar e vou dar uma compilada aqui, ó. Por que eu vou compilar? Para poder o ID aparecer bonitinho agora. Por que eu vou compilar os dois? Porque agora os dois PLCs estão linkados através de uma rede e eu estou trocando dados entre eles. Gente, eu só quero compilar. Eu pedi para dar download e foi. Pronto, compilei. E agora falta o ID. O que é o ID? Vou mostrar a vocês. Você entra aqui. Isso aqui só vai funcionar quando esse carinha aqui, ó, ficar com esse tique verdinho. Detalhe que a apostila não mostra. Como você está transferindo daqui o parceiro, então eu já mostro o PLC local. Todos esses nomes que estão aqui, ó, vão ser preenchidos automaticamente, não preenche nada. Automático. Beleza? Eu só preciso dizer quem é o parceiro que você quer. Se você quer jogar, não quer. Você quer um cara mais light, como a federal, um negócio mais leve. Agora, se você quer realmente um nível hard, você pode contratar meu amigo aqui. O bicho é grande. Então, escolher um parceiro. Você clica aqui e simplesmente vai escolher o parceiro que você quer. Você pode ter 3, 4, 5, 6, 10 PLC na rede. Qual é o PLC que eu quero trocar essa informação? Então, você simplesmente vai clicar. Sem as mãos, ó, sem as mãos. Preencheu tudo para mim. Inclusive o ID da conexão. Aqui, ó, o ID da conexão foi preenchido automaticamente. Esse ID da conexão, gente, serve quando você dá uma falha de rede, no status da falha, ele dá o número do ID da conexão que tem falha. Então, você, pelo seu ID, você consegue. Não muda mais nada, ficou verdinho, acabou. Ó, acabou. Pronto. Tá pronto. Beleza? Não tem tanta dificuldade. A instrução em si, para preencher, não tem tanta dificuldade. A dificuldade é todos os preparativos e entender a teoria. Agora eu só vou mostrar essa porcaria aqui, ó, como é que isso fica aqui por dentro, que é horrível, ó. Caminho horrível. Você vem aqui, ó, essa opção. Diga. Aí, ó, ele mostra status, Diga. tamanho, tipo de dado que você quer. Tudo que a gente fez, tudo que a gente fez em uma linha, ele vai nessas opções aqui. Beleza? Essas opções. Então, o ADD, ele diz, ó, especifique a área do parceiro que você quer escrever. Então, o que é o ADDR? O ADDR é o destino. E o que é o SD? Especifique a área local. S de source, fonte, destino. Então, aqui é o endereço lá do parceiro, que eu vou escrever o dado. Beleza? E aqui é o meu DB local, que eu vou mandar para lá. Então, se você quer preencher por aqui, tudo bem, mas aqui não tem jeito, não tem tracinho. Você tem que entender que é DB1.dbx 0.0. A única diferença é que eu não coloco um pezinho. Mas você não entende o que é isso aqui. E ali eu desmembrei para vocês. No sentido, né? Bom, e agora? Agora eu salvo tudo, tenho que compilar os dois, vou compilar hardware e software os dois. Compile hardware e software os dois. Vou dar download agora dos dois. Hardware e software. Ele está falando que tem que parar os módulos, né? Sim. Sim, quero que você starte o módulo. Agora eu vou dar download hardware software dos dois.
Vamos lá. Visualizar aqui. Ó, Doni, falso, erro, falso, status, 0. Beleza? Aqui o meu A12 Hz, 12 Hz. Então tá tudo aqui bonitinho, tá? Tá, mas eu quero ver, não, cadê o dado? Não estou vendo o dado, não trocando ainda. Então vamos lá. PLC1 com a PLC3. O que é que eu tenho que abrir? DB. Vamos dar um. Vamos lá e vamos clicar aqui para a gente separar a DB. Eu notei que João se empolgou ali agora. João se empolgou. Eu disse que pode ser informação. Douglas também se empolgou. Pô, eu estou dormindo. Ele gosta desse negócio de trocar de data. Então vou trocar o bicho todo. Então, PLC1 com a PLC3. Que PLC eu estou aqui? PLC1. Que PLC eu estou aqui? PLC3. Então, eu estou no mesmo projeto, mas são PLCs diferentes. São computadores da ideia, né? PLC1 está ali embaixo, eu acho, está lá em cima, e o PLC3 está embaixo ali. São PLCs diferentes ali. Então, você visualizar isso aí. PLC1, PLC3. PLC diferente. Beleza? São problemas DB aqui no meu projeto, mas são PLCs diferentes. E aí? E se eu trocar esse dado aqui, nesse campo, o dado eu tenho que trocar nesse campo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, o número foi certinho, o campo certinho. E se eu trocar aqui embaixo, 5, 6, 7, 8. O dado caiu para o outro PLC automaticamente. Eu não preciso trocar mais nada também, porque o dado está trocando de maneira correta. Parecendo um videoaula do YouTube, né? De primeira. Então, se você seguir todos os passos, como eu recomendei, não tem que dar errado. Beleza? Não tem que dar errado. Dúvidas do vídeo? Resumão. Eu tenho 12 PLCs aqui que eu preciso trocar dado. O que é que eu preciso fazer? Habilitar o dashboard. Beleza? Eu tenho que habilitar o dashboard. Senão eu não consigo trocar o dado. Depois, vou pegar os DBs, vou criar os DBs e vou trocar dado pela rede. Tenho que desabilitar aquele otimização no acesso ao bloco, senão não funciona. Beleza? E depois que eu fiz isso, eu vou escolher se eu quero enviar o dado, se eu quero lá ele receber o dado. E aí eu vou ver se eu vou usar put ou get. Certo? Aqui eu já expliquei satisfatoriamente bem, é relativamente fácil. Não precisa preencher esse cara, só precisa preencher essas instruções. Aqui só vai funcionar se esse cara estiver pulsando, senão não vai funcionar. Eu acho que não tem tanta dificuldade aqui. Eu vou não, vocês mesmo vão limpar. Eu vou sair aqui. Ó, eu vou pegar aqui o alicate. Aí você passa.